Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, o tema de estudo do nosso canal de hoje é Jesus, o Senhor do Sábado. No Novo Testamento, vemos então algumas passagens que relatam Jesus Cristo sendo perseguido pelos fariseus sob a acusação então de transgredir o mandamento do descanso do sétimo dia, ou seja, o mandamento do sábado. Então, em uma passagem bíblica relatada no livro de Mateus 12, versos 8, e também no livro de Marcos 2, versos 28, Cristo deu então uma resposta a esses fariseus. Ele disse: porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Mas será então que esta afirmação de Cristo significa de que o mandamento do sábado foi substituído por ele? Vamos analisar então esta situação à luz das Escrituras Sagradas. Para alcançarmos então o entendimento completo, vamos dividir esta nossa análise bíblica em duas partes fundamentais. A primeira parte é que Jesus, ele é o Senhor de tudo, pois segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo é a palavra de Deus feita carne. E foi então pela palavra de Deus de que toda a vida no planeta Terra foi criado e também em que o sétimo dia foi santificado e abençoado após a criação. Vamos ler algumas passagens bíblicas que fazem tal apontamento. Leia comigo primeiramente a passagem de João, capítulo 1, versos 14, que nos diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Leia comigo também agora João, capítulo 1, do versos 1 ao 3, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, segundo essas passagens que nós lemos, Jesus Cristo, ele é o Verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo, então, é o Verbo e é Deus. E todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus, ou seja, através de Cristo. Sendo assim, então, Jesus Cristo, ele é o Senhor de tudo, inclusive o Senhor do sábado. E a segunda parte de nossa análise bíblica mostra a vocês de que Cristo, nesta afirmação de que ele é o Senhor do sábado, ele estava então demonstrando a sua autoridade divina aos tais fariseus. Com o passar do tempo, então, os judeus, eles foram inserindo preceitos, dogmas humanos nos mandamentos de Deus, criando então, na verdade, um fardo em cima de vários mandamentos, não apenas no mandamento do sábado. Vamos ver então uma passagem que Cristo adverte os tais fariseus de transformar então os mandamentos de Deus em algo pesado de ser cumprido. Leia comigo então a passagem de Marcos capítulo 7, do verso 6 ao 9, onde Cristo diz: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com seus lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais os mandamentos de Deus e vos apegais à tradição de homens. Disse-lhes ainda: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então vemos nesta passagem Cristo advertindo então
uma classe de judeus que, com o passar do tempo, foram abandonando os reais preceitos de Deus, os genuínos mandamentos de Deus e foram se apegando às tradições humanas, ou seja, a preceitos inventados por eles. No contexto, então, do título do nosso estudo, de Mateus 12, versos 8 e Marcos 2, 28, onde Cristo ele alegou ser o Senhor de tudo até do sábado, seus discípulos estavam então colhendo espigas para matarem a sua fome, saciar a sua fome. E um grupo então de judeus, vendo aquele episódio, os acusou de estar então transgredindo o mandamento do sábado, fazendo algo que era totalmente proibido no dia santo. É bom frisar de que no mandamento de Deus, no genuíno mandamento de Deus que tange a guarda do sábado, não há sequer nenhuma proibição de uma pessoa matar a sua fome, colher um fruto de uma árvore ou colher espigas, ou que seja para poder comer, para poder saciar a sua fome. Lendo então esses capítulos, essas passagens bíblicas, de Mateus 12, 8 e Marcos 2, 28, ao serem então acusados de transgredir o mandamento do sábado por colher espigas, Cristo então citou o exemplo de Davi, onde ele e seus companheiros, para não morrerem de fome, eles adentraram no templo e se alimentaram dos pães da proposição, pães que eram destinados apenas aos sacerdotes. Pessoas que não faziam parte do sacerdócio não poderiam se alimentar deste pão. Mas mesmo assim, Davi e seus companheiros que estavam em fuga tiveram que se alimentar então de tais para não morrerem de fome. Cristo então ainda reitera ao dar este exemplo, dizendo: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Então, com este exemplo e advertências dado por Cristo, ele quis mostrar aos tais fariseus de que a vida é o bem mais precioso criado por Deus e ela deve ser preservada a qualquer custo. E mesmo então aqueles pães da proposição serem destinados apenas aos sacerdotes, consagrados apenas ao sacerdócio, Davi, ao se alimentar deste pão e dar aos seus companheiros para não morrerem de fome, não cometeram pecado aos olhos de Deus. Da mesma forma, então, os discípulos também não estavam transgredindo o sábado ao matar a sua fome neste dia. Pois nós lemos na passagem de Gênesis 2, do verso 1 ao 3, que após a criação da vida, Deus, ele abençoou e santificou o sétimo dia como um memorial à criação da vida. E não teria lógica alguém perder a sua vida por causa deste memorial. Em nenhum momento do Novo Testamento nós vemos Cristo abolindo o mandamento do sábado. Muito pelo contrário. Ele apenas quebrou uma tradição judaica, uma tradição humana, onde foram inseridos vários preceitos que tornavam, então, os mandamentos de Deus um fardo, inclusive a guarda do sétimo dia, em que os judeus tornaram um dia pesado de ser cumprido, um dia de sacrifício, um dia penoso. Inclusive, vemos Cristo falando de que é lícito de se fazer bem no dia do sábado. É lícito fazer o bem no sábado. Lícito é algo permitido pela lei de Deus, mas os fariseus não entendiam nada disso. Pelos dogmas dos fariseus, alguém que precisasse de ajuda, de um socorro, que estivesse acidentado, passando mal, poderia morrer nesse dia, não poderia prestar socorro, não poderia fazer o bem no sábado. E Deus em nenhum momento proibiu de se fazer o bem no dia do sábado. Então Cristo estava mostrando de que o sábado não é um dia de sofrimento, não é um dia penoso, não é um dia pesado. É lícito se fazer bem no sábado. Você pode colher um fruto no sábado para matar sua fome. Você pode socorrer um acidentado, socorrer um enfermo. Em nenhum momento tais procedimentos quebram
o mandamento do descanso do sétimo dia. Inclusive, nós vemos na passagem de Isaías 58, versos 13, a tal citação sobre a guarda do dia do sábado. Leiam comigo. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer. Como dia santo do Senhor, honrem o sábado, com tudo que fizerem neste dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então vemos aqui que Deus, o Santo Criador que santificou este dia, Ele quer que o dia de sábado seja um dia prazeroso, seja um dia deleitoso e não um fardo, jamais um sacrifício. Qual então a real proibição, a maior proibição de se fazer no dia do sábado? Leia comigo então a passagem de Gênesis 20, versos 10, que diz: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Conforme vocês podem ver aqui do lado, eu busquei então nos textos massoréticos, a passagem de Êxodos 20, versos 10, o real significado então de não se fazer nenhum trabalho. E nós vemos então o vocábulo hebraico melaká, que significa então um trabalho servil, um trabalho laboral, algo que traga lucros financeiros. Então no dia do sábado nós temos que nos abster de nossos trabalhos profissionais, de negócios lucrativos e também de trabalho servil, onde até os servos, eles tinham que descansar no dia do sábado, até os animais, eles tinham que descansar no dia santo. Então o propósito do mandamento do descanso do sétimo dia é prestarmos um memorial à criação de toda a vida e é um dia de conexão 100% com Deus, de nós nos esquecermos de nossas preocupações, de nossos afazeres, de nossas tarefas cotidianas e nos dedicarmos então à nossa meditação em Deus, ao descanso físico, descanso mental e também à meditação da palavra de Deus. E quem mais poderia ter tanta autoridade assim de nos ensinar a forma certa de guardarmos o dia do sábado? Obviamente, o Senhor de tudo, o Senhor do sábado. Então, mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação. Lhe convido a assistir os demais vídeos em meu canal, onde eu mostro dentro da análise bíblica e da exegese, dentro dos manuscritos legítimos e seus idiomas originais, a validade plena da lei de Deus para nós cristãos. Assista então todos os vídeos que já estão postados em meu canal e continue acompanhando as novas postagens. E se você não é inscrito no canal CCB Estudos, peço que você clique no botão de se inscrever e ative o ícone do sininho e a opção de receber todas as notificações para que a cada novo estudo você seja automaticamente notificado. Também lhe convido a acessar a nova página CCB Estudos, onde todos os vídeos do canal também estão lá disponíveis em formato de vídeo e em formato também de texto, e você poderá fazer o download de ambos os formatos, e também há várias outras informações. Então agradeço a sua participação, lhe aguardo no próximo estudo e lhe saúdo com a santa paz de Deus.